A graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez com vocês. Aqui é o pastor Edmário, mais uma vez, depois de algumas semanas, Depois de passado uma semana em que só postei um vídeo, Principalmente esse período que foi do Natal até as festas de Ano Novo, Postei apenas um vídeo que não foi ao vivo, não fiz a live, Devido também por motivos de força maior em família, mas consegui postar o vídeo dos capítulos 40 e 41 da nossa exposição de Jó. E hoje, neste dia 4 de janeiro de 2024, estou concluindo a nossa exposição do livro de Jó. E para a semana que vem, estaremos começando então as nossas exposições nas epístolas do apóstolo Pedro. Então, para a honra e glória do Senhor, estaremos hoje concluindo a nossa exposição em Jó. Para a glória de Deus, estaremos assim concluindo ela e no final fazendo as nossas orações em favor do povo que nos tem pedido oração. Para a honra e glória do nosso Deus, nessa noite estaremos fazendo isso, Deus nos ajudando. Sei que nas últimas lives eu tenho assim programado ela geralmente para as 20 horas e tenho começado minutos atrasado. Muitas vezes eu dependo da internet, para que eu possa conseguir programar tudo, E dependo também dos meus aparelhos. Meu notebook, o qual eu faço a live dentro do Facebook, Às vezes demora para responder. E no caso do meu celular, em que posto a live no Instagram, eu tenho que em tempo hábil, deixá-lo carregado o suficiente. Aí por isso que muitas vezes eu acabo atrasando a live por conta disso. Me perdoem. Eu espero que daqui para frente não aconteça mais isso em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, vou estar iniciando mais uma live de hoje, independente de quem esteja presente ou não. Deus sabe de todas as coisas, Deus envia a quem precisa para ouvir essa live, Deus envia a quem precisa. Por isso, nesse momento, eu quero, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, no nome dEle. Então, vamos começar então a nossa live agora nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus, com uma oração em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença quero glorificar e exaltar o Teu santo nome. Quero Te agradecer, Senhor, porque antes de tudo, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, eu sei, Senhor, que Tu sondas e conheces o meu coração. Tu sondas o meu deitar e o meu levantar. Conhece todos os meus pensamentos. E dependo de Ti inteiramente para poder fazer o que é preciso. E nas últimas vezes que andei fazendo live, Senhor, eu agora coloco diante de Ti, Senhor, a questão da tosse alérgica que eu estou sofrendo nessas últimas semanas. Que Tu, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida e me ajude, Senhor, para que isso não venha comprometer, ó Deus, as minhas exposições bíblicas, não somente aqui na internet, mas que, ó Deus, as exposições bíblicas possam ser feitas também, Senhor, na Tua casa, presencialmente. Então, ó Deus, preciso do Teu auxílio completo nesse sentido. E perdoa-me, Senhor, os meus pecados, porque nesses meus 30 anos de evangelho, Senhor, muitas vezes, ó Pai, o que me quebrou, o que me arrebentou foram duas coisas: falta de prudência e falta, Senhor, ó Deus, de humildade em algumas situações e me deixar seguir um temperamento mais sanguíneo como o do apóstolo Pedro antes da sua conversão. Mas aqui estou, Senhor, ó Deus, quebrantado diante de Ti, pedindo a Tua graça para melhor poder Te servir nessa noite, Senhor. Então agora nesse momento, ó Deus, aqueles que estiverem ao alcance desta live, Senhor, aqueles que estiverem ao alcance deste vídeo, possam ser, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo.
convencidos pelo teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre todos aqueles que estiverem ao alcance da minha voz. Seja, Senhor, eles me ouvindo na língua portuguesa, sejam eles, Senhor, podendo traduzir via Google, Senhor, esta mensagem em qualquer língua moderna da atualidade. Porque, ó Deus, é necessário que o teu evangelho chegue a cada criatura nesse mundo para a tua honra e para a tua glória. Eis-me aqui, Senhor. Sou apenas um vaso, nada mais. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador do nosso povo eleito. Em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão Iranilson, meu querido diácono. Deus abençoe sua vida, irmão. Então vamos lá. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Queze, e o da terceira Queren-Apuc. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 144 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então, nessa conclusão do livro de Jó, normalmente, as pessoas têm hábito, quando leem o livro de Jó, só leem o capítulo 1, capítulo 2 e já dão um salto, né? Então, hoje eu estou concluindo aquilo que fiz noutras semanas passadas, acerca da explicação de todo o trajeto de Jó até chegar a esse capítulo 42. Obrigado aqui a saudação, meu querido diácono Iranilson. No final da nossa live estaremos também incluindo o irmão na nossa oração que fazemos no final da live, tá bom? Muito obrigado pela saudação, tá bom? Então aqui, o que a gente pode ver aqui nesse texto? O que a gente pode ver aqui de mais importante, não é? Principalmente no conjunto do livro de Jó. Já que Jó ele é um livro que levanta um grande questionamento, que é o questionamento do lugar do sofrimento na vida do cristão. E a gente pode perceber que nos primeiros 2 capítulos, um personagem apareceu, que foi Satanás,
que foi um instrumento permissivo de Deus, né, para que Jó estivesse assim na situação que viveu. Mas sabemos que, acima de tudo, Satanás não tinha protagonismo, né? Satanás não tinha protagonismo, pelo contrário. Tanto que só se viu ele nos primeiros 2 capítulos, depois daí ele não apareceu mais. Opa, aqui no Facebook, seja bem-vinda, irmã Ana Paula, Deus abençoe sua vida, tá bom? Que essa live seja uma bênção para ti, tá? Deus abençoe. Então, o que a gente pode perceber? Temos 5 perspectivas aqui acerca do sofrimento. Isso eu falei logo no início da nossa exposição do livro de Jó. E essas 5 perspectivas são muito importantes. Primeira delas, do narrador. O narrador inspirado, ele fala que o sofrimento é uma batalha espiritual pela glória de Deus. Isso é importante. Segundo, os 3 amigos, eles encaram o sofrimento pelo seguinte: o sofrimento é consequência do pecado humano. Terceiro, para Jó, o sofrimento é um problema inexplicável e desconcertante. Para Eliú, que a gente trabalhou bastante nos capítulos 39, né? Capítulos 38 e 39 principalmente, o sofrimento é um processo purificador que vem de Deus. E é uma coisa muito interessante que Deus em nenhum momento negou as afirmativas de Eliú. Tá? Interessante isso. Agora, o próprio Deus. O sofrimento é um chamado à confiança e à submissão a Ele. Olha só, o sofrimento é o quê? É um chamado que Deus faz para confiar e se submeter a Ele. Isso é muito importante, levarmos em consideração essas 5 perspectivas. Então, no livro de Jó, de uma maneira geral, eu extraio aqui também, né? Essa importante lição do livro de Jó. Qual é? Jó nos mostra a esperança perseverante, né? Mostra essa possibilidade de uma esperança perseverante quando adotamos uma visão gloriosa da majestade de Deus. O soberano Senhor que inicia, controla e encerra todas as nossas provações segundo a sua santa vontade. E quando confiamos na promessa evangélica de um mediador, ou seja, de Cristo, né, cujo sacrifício expia as mais profundas blasfêmias do coração, cuja intercessão coloca uma mão sobre Deus e outra sobre pecadores redimidos, e em cuja vinda ressuscitará para a vida feliz todos aqueles que lhe pertencem, ou seja, Jesus voltará para ressuscitar-nos, de modo que estarão com ele e verão a sua glória para sempre. Jó, de antemão, ele vai mostrar isso. Por quê? No capítulo 19 de Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então é muito importante lembrarmos disso. Então é nesse contexto que depois de Jó, como eu disse em todas as exposições, Jó ter perdido filhos, ter perdido saúde e ter perdido riqueza, ele foi restaurado. Por isso, o tema dessa noite é falarmos de quê? De uma alma restaurada. Justamente isso, falarmos sobre uma alma restaurada por conta disso. Porque olhando para Jó, é isso que percebemos aqui no texto. Então vemos aqui, qual é a primeira característica de uma alma restaurada? É aquela que reconhece, é aquela que se reconhece na condição de pecadora diante de um Deus santo. É aquela que se reconhece na condição de pecadora diante de um Deus santo. Vamos ver aqui Jó? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, Deus falando, né? E eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, Jó, ele apresenta todas as suas reclamações que ele fez ao longo de todo o livro e coloca assim
no seguinte patamar, principalmente nos versículos 5 e 6, que ele fala que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Então ele reconhece que toda a experiência anterior que ele teve com Deus, de oferecer sacrifícios pelos seus filhos, de viver uma vida reta, ainda faltava alguma coisa, uma maior profundidade, uma maior intimidade. Por quê? Porque por mais que venhamos a ser bons praticantes da palavra, em nós mesmos não temos poder para apresentar-nos diante de Deus puros. Antes, pelo contrário, precisamos a cada dia confessarmos os nossos pecados diante dele. Somos ainda pecadores, somos pecadores redimidos, mas devemos sempre reconhecer que precisamos todos os dias, porque precisamos todos os dias nos apresentar a Deus, na condição de dependentes dele. E como tal, o que nos afasta dele normalmente é o pecado. E o pecado vem, pecado de pensamento, pecado de ato, pecado de palavra, pecado de omissão. E na maioria das vezes, nossos pecados de pensamento e de omissão é que são aqueles que a gente nem se dá conta de que realizou. Por isso, nós não somos perfeitos. Pelo contrário, precisamos a cada dia confessarmos os nossos pecados, reconhecer a nossa limitação diante de Deus. Por isso que o apóstolo João, em 1 João, eu sempre gosto de enfatizar isso muito. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, o que é dito sempre, né? João ele vai dizer o seguinte, na primeira epístola. Ele vai chegar e vai dizer no capítulo 1, não é? Capítulo 1, vai dizer o seguinte. A partir do versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então aqui a correlação entre Jó, né? Que ele disse que se arrepende no pó e na cinza. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso essa necessidade fundamental. Queremos ser restaurados por Deus em meio à tribulação, em meio aos problemas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se reconhecer diante de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Se pequei, Senhor, sonda-me, ó Deus, o coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz o Salmo 139. A gente pode analisar tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Temos que analisar tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Por isso, temos que engrandecer o nome do Senhor para a honra e glória dele. Nos reconhecer como pessoas o quê? Dependentes da sua graça, em todo o tempo. Segunda característica fundamental que nós podemos ver aqui numa alma restaurada é a seguinte: uma alma restaurada é aquela que está pronta a interceder em favor do seu próximo sempre. É aquela que está pronta a interceder em favor do seu próximo sempre. Então a gente vai ver aqui nos versículos 7 a 9. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó.
Então aqui, a gente analisando o seguinte, olha só as coisas importantes. Deus orienta, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. E aqui temos, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha o que há de mais importante nesse ponto. Por quê? Porque olhando tudo isso à luz do Novo Testamento, a gente olha assim, que não importando a circunstância, porque muitas vezes o que acontece, muitas pessoas, até amigos mesmo, até pessoas próximas, falam coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa vida. Às vezes até nos acusam de cometermos pecados que não cometemos. Bocas acusadoras é o que não faltam. Pessoas para mexermos com as nossas consciências é o que não faltam. Mas a nossa atitude diante delas não é desejar que Deus pese a mão ou desejar que Deus faça vingança. Não, pelo contrário. O desejo de Deus é que nós venhamos a pedir misericórdia da parte de Deus sobre essas pessoas. Porque não são essas pessoas que estão atuando. Na realidade, essas pessoas muitas vezes estão sendo instrumentos de Satanás. E aí devemos orar para que elas se convertam, orar para que se arrependam, orar para que mudem o coração, orar para que Deus tenha misericórdia delas. Por quê? Romanos 12, né? Romanos 12 vai dizer o seguinte, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, vai falar o seguinte sobre os tais. E isso é importante relembrarmos aqui, né? Eu tenho falado constantemente, que diz assim, Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então somos chamados a interceder. Por isso que Jesus ele chegou e nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o melhor exercício desse amor é o exercício da oração, é o exercício do perdão, é o exercício da misericórdia, em todo tempo. Como a gente pode perceber, e isso está no Sermão do Monte, né? Isso a gente pode ver em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no Sermão do Monte. A gente pode verificar aqui, né, no Sermão do Monte, tá? Capítulo 5, versículo 38, que vai dizer o seguinte, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5, versículo 38. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Por isso que Jó é conhecido como o quê? Como um tipo de Cristo nesse sentido. Porque no sofrimento que ele passou, ele se aproximou mais de Deus. No sofrimento que ele passou, ele o quê? Intercedeu pelos seus. Assim como Cristo intercede por nós. Ele é um tipo de Cristo naquilo que ele realizou. Então é muito interessante esse ponto aqui, para a gente analisar esse ponto aqui para nos lembrarmos. Primeiro, que uma alma restaurada é aquela que se reconhece na sua condição de pecadora diante de um Deus santo. Em segundo, é aquela que está pronta a interceder em favor do seu próximo sempre. Então, somos chamados a orar pelo nosso próximo.
E agora, em terceiro lugar, uma alma restaurada é aquela que recebe o socorro de Deus na hora certa. É aquela que recebe o socorro de Deus na hora certa. Vamos lá, versículo de número 10. Jó 42, 10, que vai dizer o seguinte: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então, o que a gente vê aqui? Após Jó ter intercedido, Deus começou a abrir portas e situações para sua situação mudar. E aí diz o texto que Deus lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Mas só o que acontece? Não foi mágica de gênio. Muita gente pula esse aspecto. Não foi mágica de gênio. Você pode perceber. Então vieram a ele todos os seus irmãos, porque até aqui os irmãos de Jó não tinham aparecido. E todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. Olha aí. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Quer dizer, aqui em nenhum momento dá-se glória a Satanás. Satanás foi um agente, mas no final, tudo passou pela aprovação de Deus. Deus é soberano em tudo. E eu não me canso de falar o seguinte: Deus não luta contra Satanás. Satanás é um servo de Deus, mas um servo desobediente, um servo rebelde, mas que no final obedece a Deus. Aí por isso que quem luta contra Satanás somos nós. Lutamos contra as tentações, lutamos contra as obras dele. Então, a nossa luta sim é contra Satanás. Mas Deus não luta contra Satanás. Deus não luta contra ele. Porque Deus já o derrotou. Deus já o julgou. Deus já o condenou. Agora só falta a execução da sentença, que é ele ser enviado para onde? Para o lago de fogo. Não sou eu que falo isso. É o texto bíblico que fala isso. Porque o texto diz aqui, ó, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Quer dizer, Deus acabou usando os seus irmãos e suas irmãs para que ele fosse restituído. Saúdo aqui, irmã Carla. Tudo bem, professora? Deus abençoe sua vida. Bom, fique à vontade. Então, o que ocorre? A gente pode observar o seguinte, que Deus utilizou circunstâncias e situações para o quê? Para que Deus fosse glorificado. E aí apareceram eles. E aí o que aconteceu? Toda essa ajuda Deus foi abençoando e foi multiplicando. E aí Deus foi abençoando todo o esforço e trabalho de Jó, e tudo foi sendo restituído. E o que pode se perceber aqui, com uma coisa muito interessante, é que Deus não deu outra esposa a Jó. Olha só, Deus não deu outra esposa a Jó. Foi a mesma esposa. O texto bíblico não fala que foi outra esposa que Deus deu a Jó. Foi a mesma esposa. E Deus acabou abençoando essa mesma esposa. Apesar de tudo que ela falou, Deus teve misericórdia. E com certeza, Jó, claro, intercedeu pela sua esposa também. E aí Deus abençoou. Deus teve misericórdia. E ali, Deus deu a ele mais uma vez 7 filhos e 3 filhas.
Por que as 3 filhas receberam o nome? É uma coisa muito interessante isso aqui, né? Porque essa história de Jó, pelo que a gente percebe, é anterior à lei de Moisés. A gente pode perceber isso. Porque só quem podia fazer sacrifícios durante a lei de Moisés eram os levitas, ou seja, os sacerdotes descendentes de Levi. E no caso, o próprio Jó estava fazendo sacrifício. Então, essa história a gente pode perceber que ela é anterior a Moisés. Então, a gente percebe o seguinte, que já nessa época havia uma questão muito interessante com relação a heranças. Normalmente, no meio dos patriarcas, as heranças ficavam para os filhos homens e as mulheres não recebiam nada. Elas acabavam sendo assimiladas pelos seus maridos. Mas aqui Jó fez questão de quê? De ser justo com elas. E o que fez? E aí diz aqui, ó, versículo 15. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então quer dizer, independente delas estarem casadas ou não, Jó honrou suas filhas. Então, isso já pré-anunciou o que mais tarde viria a acontecer na lei de Moisés, em que as suas filhas, as filhas de um homem que morreu, estava querendo a herança, né, da sua tribo, a herança das terras do seu pai, e muitos contestaram dizendo, mas elas vão casar com alguém fora da nossa tribo. Só que aí o que acontece? Deus orientou Moisés para que essas meninas recebessem a sua herança. Isso vocês podem ver, se bem me lembro, nos livros de Êxodo e Levítico. Vocês podem ver isso aí. Então, quer dizer, está tudo assim. Tudo encaixado, ou seja, Deus chegou na hora certa para a vida de Jó. Deus chegou na hora certa. Então, essa hora certa nunca é a hora atrasada. É a melhor hora, é que Deus vai entrar e vai agir. Deus sempre vai entrar e vai agir na hora certa, para a honra e glória dele. Então aqui nós podemos ver, e aí isso aqui faz remeter mais alguma coisa. No versículo 16, ele remete a uma coisa importante. A gente pode ver aqui, ó, depois disso, versículos 16 e 17, viveu Jó 140 anos. Quer dizer, normalmente Deus tinha dado um limite para o ser humano viver até 120 anos, como está lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, você vai ver lá, eu vou até confirmar aqui, ó, Gênesis 6, né? Livro de Gênesis, capítulo 6, isso antes da construção da Arca de Noé, né? Deus ele tinha falado algo importante acerca da pecaminosidade do ser humano. Gênesis 6 vai dizer o seguinte. Então disse o Senhor, Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, 3 vai dizer o seguinte. Né? Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui, Jó foi abençoado, ultrapassou-se os 120 anos, e ele chegou ao quê? A 140 anos. Tá? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente isso. E até também, acerca de Moisés, deixa eu só confirmar aqui em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 34, deixa eu ver aqui, vou confirmar aqui, Deuteronômio 34, deixa eu ver, aqui, ó, Moisés ele cumpriu os 120, está aqui, ó, Deuteronômio 34, versículo de número 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Então quer dizer, Moisés morreu com 120 anos, mas Jó foi agraciado com 140 anos. Então quer dizer, a gente percebe aqui. Por quê? Porque aqui tem a ver com mais outros salmos aqui, que é muito interessante, com o Salmo 23. Salmo 23, ele diz no finalzinho o seguinte. Que aí fala da questão da longevidade.
Bondade e misericórdia, Salmo 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a minha versão Almeida Revista Atualizada, mas a Almeida Revista Corrigida Fiel vai dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aqui está falando o quê? De longevidade. E o Salmo 91 também nos faz outra promessa. Salmo 91. Isso aqui é o que se cumpriu na vida de Jó, Salmo 91. Que vai dizer o seguinte. Versículo 16, o último versículo do Salmo 91. 91:16 vai dizer assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, são promessas evidentes aqui. E aí, no Novo Testamento, a promessa maior para todos nós é a seguinte, acerca da nossa fidelidade. Porque a gente tem que ter em mente algumas coisas importantes. Eu estava falando com a minha esposa hoje acerca de que muitos querem muitas bênçãos, muitas coisas, mas alguém gostaria de ter tido a vida de Jeremias? Jeremias foi um profeta que anunciou a destruição de Judá. O povo era um povo idólatra, adorava outros deuses, e Deus falou para eles se arrependerem, eles não quiseram se arrepender, e houve o cativeiro. E aí no final de tudo, Jeremias não foi honrado. Jeremias não se casou, antes pelo contrário. Ele acabou sendo retirado de Judá e levado para o Egito com alguns fugitivos. À força. E a história dele termina aí. Então, caso a pensar. E aí temos a história de Elias, que por um lado teve vitórias, mas Deus teve que o recolher no meio de um redemoinho, no meio de carros de fogo. Agora, alguém gostaria de ter o ministério dos apóstolos de Jesus, em que, com exceção do evangelista João, todos os apóstolos conhecidos, os que permaneceram fiéis, isso que eu falo, tem que dizer de uma maneira certa, os que permaneceram fiéis, tirando Judas Iscariotes, todos os demais apóstolos sofreram martírio. Não terminaram bem, com prosperidade. Isso que a gente tem que deixar bem claro. Quem gostaria do ministério desses, Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E até o próprio ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou pela cruz para depois experimentar a ressurreição. Então a gente tem que entender que o mais importante para a nossa vida é que Deus nos dê forças para cuidar bem da nossa família, para Ele nos dar o pão de cada dia, e que tudo que vem a nós é para melhor administrarmos para Ele. Ou seja, administrarmos em favor da nossa família e administrarmos para que as pessoas vejam Jesus em nós. E se nos tornarmos ricos, a gente possa compartilhar com os outros. Isso é que é o mais importante. Esse é o ministério do rico. Esse é o ministério da prosperidade. Ontem eu estive pregando numa igreja e eu coloquei de uma maneira muito clara. A questão é a seguinte, a questão não é você procurar a prosperidade como alvo de sua vida. A prosperidade é consequência de uma vida de obediência. Mas o mais importante na prosperidade é o seguinte, é a prosperidade espiritual. Você quer fazer uma campanha de prosperidade? Então eu digo para você, faça uma campanha de prosperidade para adquirir os 9 dons do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios 12. Procure uma campanha da prosperidade para que venhamos a prosperar no fruto do Espírito, como diz Gálatas 5, 22 e 23, que envolve amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. É disso que precisamos como prosperidade, porque aí as pessoas reconhecerão que Jesus está conosco. E as pessoas, o que acontece? Reconhecerão que Jesus está vivo de fato e de verdade. Isso é o mais importante hoje. Então,
Nós que vivemos o verdadeiro evangelho, devemos estar atentos a isso. Que quando Deus for nos socorrer, Ele vai nos socorrer na hora certa. Isso a gente pode ter certeza. Por quê? Aí aqui eu chego no ponto que eu quero mostrar a vocês, que é o seguinte. Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, 20 vai dizer o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Ele sempre está conosco. Ele nunca nos deixa largados. Ele se fez abandonado para que nunca viéssemos a nos sentirmos abandonados. Essa é a melhor coisa que nós podemos ter. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter da parte de Deus. Então agora, para a honra e glória do nosso Deus, eu vou estar entrando agora no momento de intercessão, vou estar intercedendo pelas famílias, né, que eu tenho colocado aqui, e claro, vou estar intercedendo pela irmã Ana Paula, estar intercedendo também pela irmã Carla também, né, nossa professora Carla Guanino, tá? Estar intercedendo também por sua família e por todos os demais que eu tenho aqui no meu caderno de oração, tá? Estar intercedendo nesse momento. Vou pegar aqui os nomes que eu tenho no meu caderno de oração. Primeiro vou estar orando pelos enfermos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade de ter, Senhor, exposto a Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, como Tu és grande, como Tu és maravilhoso, como Tu és santo, Senhor. E ó Deus, nesse momento, ó Pai, quero apresentar diante de Ti, Senhor, os enfermos que eu tenho orado constantemente. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Lucimar, ó Deus que está naquele tratamento. Fortalece-a, sustenta, glorifica o Teu santo nome na vida dela, Senhor. Ó Deus, ela precisa da Tua ajuda. Visita também, Senhor, a irmã Giselda para a honra e glória do Teu santo nome. Faze uma grande obra em nome do Senhor Jesus na vida dela, Senhor. Ó Deus, continua a consolá-la em todo tempo, em todo momento. Visita também o irmão Walter e a irmã Sônia. Glorifica o Teu santo nome em tudo que eles precisam e necessitam para a Tua honra e para a Tua glória. E, ó Deus, sustenta-os na sua saúde, na sua espiritualidade, para a glória Tua, Senhor. Visita também o irmão Ailton, Senhor, que está de tratamento. Faz uma grande obra na vida dele. E aos demais enfermos, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Coloco agora, Senhor, a família, Senhor, do Paulo César de Stefani, sua esposa Alessandra, seus filhos, Senhor, ó Deus. Ó Deus, Valentina e Ezequiel. Faze a Tua obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, a vida do presbítero Edson Santos, de sua esposa Evânia, que é filha da nossa irmã Giselda. Seus filhos, Senhor, os filhos do presbítero Edson, Senhor, Tainara, Tainá, Senhor, e Henrique. Faz uma grande obra nessa família e cumpre a Tua promessa na vida deles. Que a promessa é essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Completa essa obra para a Tua glória, Senhor. Visita também, Senhor, o presbítero Alexander, sua esposa Bárbara, seus filhos Ana, Beatriz e Edmundo. Faz uma grande obra nessa família e que seja efetiva a Tua promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa para a Tua glória, Senhor. Visita também a irmã Marisa Moraes, Senhor, e sua família. Visita seu neto Guilherme, Senhor. Confirma a Tua obra para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, a família Neves e a família Ximenes. Dá vitória a eles, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, porque Tu és justo, Tu és grande, Tu és santo para realizar infinitamente mais do que penso e imagino, Senhor. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, as causas, Senhor, ó Deus, da Tua serva Ana Paula, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória a ela, Senhor, ó Deus, na causa dela que ela colocou diante de Ti, em nome de Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E visita também, Senhor, a sua netinha, Senhor, que ela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venha, ó Deus, a ser visitada por Ti. Nós ministramos agora, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua paz sobre a Laurinha, Senhor. Em nome de Jesus, visita a Laurinha, Senhor, neta da Tua serva Ana Paula, Senhor. Nós ministramos a Tua paz sobre ela, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, e que toda coisa, Senhor, toda legalidade, seja o que for, que a impede, Senhor, seja físico, seja espiritual, em nome de Jesus seja retirado dela, e toda essa insônia, Senhor, ó Deus, venha cair por terra na vida da Laurinha, pela Tua misericórdia, Senhor. E agora, ó Deus, coloco diante de Ti, Senhor, os Teus servos, Senhor, da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Coloco aqui a vida do casal Jerônimo e Lia, sua família. Coloco a vida do presbítero Joel, sua esposa Adelaide e toda a sua parentela. Coloco a vida do presbítero Elísio, sua esposa Marlene e de todos os seus familiares. Coloco a vida do presbítero José Luiz em Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Coloco a vida do diácono Iranilson, Senhor, que participou, Senhor, e continua participando dessa live, vê meus vídeos sempre, Senhor. Ó Deus, eu tenho orado por ele constantemente, assim como outros, Senhor, e tenho orado durante esses 13 anos pela vida dele, Senhor. Ó Deus, porque ele é um dos meus intercessores. Então, coloco diante de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, a vida do diácono Iranilson, Senhor. Coloco também a vida, Senhor, ó Deus, do evangelista Edson, da irmã Deise, do pastor Paulo César. Coloco a vida, Senhor, do sobrinho do Jerônimo Luciano. Coloco a vida, Senhor, do João Vicente. Coloco a vida, Senhor, do irmão Ronaldo, Senhor. Coloco a vida da esposa do evangelista Edson, Georgina. Coloco a vida do Ubiratã em Tuas mãos. Coloco a vida da Valdelice, Senhor, e de seu filho William, também de seu esposo Vanderlei. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua glória. Coloco a vida, Senhor, da Laudi. Coloco a vida do Júlio. Coloco a vida do Valdir e do Dante, Senhor. E de todos que fazem parte, Senhor, do grupo Nazireu. Faz a Tua obra, Senhor. E aqui, por fim, coloco também, Senhor, a vida, ó Pai, da irmã Carla, Senhor, que esteve participando conosco, da professora Carla Guanino. Fortalece-a a cada dia, Senhor. Dá a sabedoria necessária no meio dos pequeninos, Senhor. Dá, ó Deus, tudo que ela precisa e necessita. Reveste-a da Tua armadura para vencer as astutas ciladas do maligno. Reveste-a, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, Senhor. Ó Deus e Pai, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Dá a vitória à Tua serva Carla, Senhor. Dá a vitória para a Tua honra e para a Tua glória. E faz uma grande obra, Senhor, na vida de Dona Patrícia também e de todo o colégio, Senhor, Monteiro Lobato, Paraíso da Emília. Faz uma obra, Senhor. Cumpre a Tua vontade lá naquele lugar. E no mais a mim, Senhor, ó Deus, toma em Tuas mãos a minha vida, reveste-me da Tua armadura, reveste-me, Senhor, a cada dia de Cristo e do fruto do Teu Espírito, reveste, Senhor, a vida da minha esposa, dos meus parentes, familiares e também dos da minha esposa. Faz uma grande obra, ó Deus Todo-Poderoso, e visita a minha mãe nesse momento, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, porque Tu sabes de todas as coisas. E no mais, Senhor, queremos Te agradecer, porque Tu nunca chegas atrasado, mas Tu cumpres a Tua obra na nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Então, estou encerrando aqui mais uma live, tá bom? Quero agradecer a todos que participaram, a todos que acompanharam, tá bom? Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu vou estar dando assim a bênção dessa noite, em nome do Senhor Jesus. E quero falar aqui que eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, tá bom? E assim seja, recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos, amém. Graças a Deus. Então estou aqui encerrando. Tenha uma noite abençoada em nome de Cristo. Tá bom? Deus os abençoe. Encerrando agora no Facebook. Deus os abençoe.